Campo das Artes, cultura no ar, literatura, artes visuais e música. Campo das Artes, cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Começa neste instante a trajetória do programa Campo das Artes. O objetivo desta iniciativa é iluminar as interseções existentes entre as manifestações artísticas e culturais e o campo. Portanto, além de pertencer ao território da cultura, Campo das Artes está inserido em uma área vastíssima de informação e conhecimento. Só foi possível tornar este projeto realidade graças à determinação inquebrantável do radialista Cacá Mendes, com o seu elcanal.net, e ao apoio inestimável da Unibis Cultural. Neste Campo das Artes de estreia, nosso convidado é o produtor cultural, publicitário e ambientalista Giovanni Quequim. Giovanni Quequim, ele vai se dedicar nesta conversa aqui no programa, principalmente a respeito da pesquisa, da incrível pesquisa que ele realizou e cujo título é Violas, a trajetória de uma cultura e a minha história. Vamos então conversar com Giovanni Quequim. Giovanni, gostaria que você falasse da maneira que você preferir a respeito dessa sua pesquisa. Ela, tendo acesso a informações básicas sobre ela, ela desperta um interesse enorme, até pela extensão com que ela foi realizada. Então, assim, para sistematizar, para a gente colocar uma ordem aqui na nossa conversa, como é que você pensou e construiu o roteiro de um levantamento dessa amplitude a respeito da cultura caipira? Bom, Jorge, primeiro, muito obrigado, né? Também quero aqui estender, né, essa gratidão a todos os ouvintes e espero que possa contribuir aí um pouco com esse estudo que eu fiz. Bom, Jorge, na verdade, assim, a minha origem, eu sou caipira, né? Eu nasci no interior de São Paulo, sou neto de imigrantes italianos e tanto meu avô como meu pai sempre viveram na zona rural. E num determinado estágio da minha vida, eu comecei a lembrar muito de todos os valores, de tudo que eu havia visto e ouvido na minha infância, na minha adolescência, e comecei a ter curiosidade de como que essa cultura foi construída, né? Da onde que vieram tantos elementos, né, que se agregaram para construir uma cultura tão rica como essa, né? E, por vezes, desconhecida também, né? E aí eu comecei a lembrar que o que mais nos unia na fazenda, né, era exatamente a música, né? Então, era o canto das minhas tias, era o violão dos meus tios seresteiros. E aí eu imaginei que a música seria, na verdade, um grande fio condutor para que eu pudesse ir atrás de tantos elementos dentro da cultura caipira. E, além da música, também os causos, né? Porque essas reuniões elas sempre acabavam se contando os causos, né? Que fulano de tal, que viajou não sei para onde, que deixou a família, enfim, aqueles causos de caipira mesmo. E aí foi em cima disso que eu realmente comecei a conduzir esse roteiro. Então, eu peguei a música como um fio condutor. Na música eu comecei a colocar todos os elementos, né? Então, a própria contemplação, a filosofia do caipira, a gastronomia do caipira, a arte do caipira, e fui, na verdade, percorrendo esses caminhos. Eu também, daí então, eu tracei uma rota, realmente, né? Eu comecei primeiro em Sorocaba, que era o grande centro nervoso, né? No século XIX, no final do século XIX, inclusive Sorocaba era maior que São Paulo, né? Mas você teve... Para você, por exemplo, escolher o ponto de partida em Sorocaba, você teve de estudar uma bibliografia? Como é que você se inteirou
digamos, dos aspectos históricos e relevantes do que viria a ser o percurso que você faria. Então, aí realmente eu fiz um estudo, né? Eu fui buscar primeiro como que nasceu a cultura paulista, né? Então, o estado de São Paulo, na verdade, é um estado que não tinha riquezas, né? Nesse meu estudo eu identifiquei isso, nessa minha leitura, ou melhor, nas várias leituras que eu fiz. E São Paulo vivia, na verdade, de atravessar riquezas, né? Então, ele levava carne para as minas e trazia ouro e pedras preciosas para São Paulo. Então, era mais ou menos isso. E esse centro nervoso era em Sorocaba. E isso aí já existia um levantamento sobre isso. E eu falei, bom, acho que é bastante curioso eu estar lá. Na mesma época, se eu não me engano, o Paulo Betti estava produzindo Cafundó, que também é sediado ali em Sorocaba, né? Foi um elemento, uma figura singular aí, da história caipira. E aí eu fui a Sorocaba, porque eu tenho alguns amigos lá, e comecei a pesquisar, a conversar, a buscar antigos peões de boiadeiro. E aí eu fui artistas que estavam lá, fotógrafos, poetas, e fui conhecendo uma série de pessoas e fui, na verdade, percorrendo um caminho até bastante interessante, porque ao invés de eu ficar dentro da classe, vamos dizer assim, mais artística, eu comecei a ir nas festas religiosas, conversar com as pessoas, né? Comecei a ir em alguns bares assim mais típicos, né? Assim, aqueles mais, não os chiques, né? Mas aqueles bairros, né? Nos bairros mais simples e em lugares onde essas pessoas se reuniam. E ali eu acabei conhecendo personagens que não tinham destaque nem visibilidade, mas pessoas que tinham um conhecimento profundo de toda essa cultura. Isso ainda em Sorocaba? Isso ainda em Sorocaba. E dali eu voltei para São Paulo, e aí eu fiz 2 rotas, né? Porque dali eu identifiquei 2 caminhos interessantes. Um era esse caminho exatamente, né, que vinha lá de Santa Catarina, Paraná, né, até Sorocaba, que é onde os peões traziam os moares, o gado, e levavam para Minas Gerais, lá em Ouro Preto, Mariana, tal, para poder trocar por ouro e pedras preciosas. E a outra rota era a Estrada da Boiada, que hoje é a Diógenes Ribeiro de Lima, que fica aqui em Pinheiros, e essa Estrada da Boiada era o percurso que os boiadeiros faziam São Paulo, Mato Grosso, Triângulo Mineiro, aquele pedaço lá. Então, esse cruzamento ele se dava em cima de Sorocaba, Porto Feliz, aquele pedacinho ali, aquele miolo. E daí eu comecei a percorrer essas cidades e fui fazendo um levantamento sobre tudo que lá havia, né, inclusive desses personagens locais, que tinham vivenciado realmente essa história, né? Ou seja, essa história que começa, enfim, lá atrás. Muitas pessoas já tinham muita idade, inclusive, alguns acho que nem estão mais presentes aqui. E aí fui acabar também no Pontal do Paranapanema, enfim, daí eu comecei a andar. Aí fui para o norte do Paraná, Londrina, Umuarama, tinha também uma rota ali, que era Ibiporã, que também foi uma rota importante dos imigrantes italianos, que contribuíram muito para a cultura, né, assim como os portugueses, árabes. Isso que é bastante interessante, né? A cultura caipira ela é a própria miscigenação brasileira, né? Então você tem vários elementos. Então você tem elementos do povo negro, né, os afrodescendentes, você tem dos italianos, dos portugueses, dos espanhóis, dos árabes e assim por diante. Mas, enfim, foi por aí que eu fui andando. Algumas informações que eu acho relevantes para arredondar esse seu trabalho para os ouvintes. No primeiro momento, não sei se durante toda a pesquisa, você não tinha uma perspectiva eminentemente cultural, talvez sociocultural. E à medida que você se aprofundava, então, a revelação dessa cultura, de suas diferentes vertentes, de suas diferentes necessidades, objetivos, etc., aquilo foi formando um grande monumento, digamos assim, de informação, de cultura, e você deve, em algum momento, ter percebido, ter entendido que você estava num caminho de múltiplas possibilidades, revelações, informações, etc. É mais ou menos por aí? Foi dessa forma que foi acontecendo? Olha, Jorge, eu acho que assim, o princípio de tudo isso acho que foi uma busca realmente do encontro da minha própria origem, tá?
E aí realmente eu fui surpreendido na medida em que eu andava, na medida em que eu encontrava essa minha origem, que eu conversava com ela, eu fui realmente descobrindo fatos assim fantásticos, né? E fui entendendo que a questão da cultura, né, e a cultura artística, vamos dizer assim, né, ela está presente demais em todos esses segmentos, né? Então, a princípio, eu não tinha essa percepção, eu não tinha essa... A minha busca não estava por entender as manifestações culturais, estava por entender realmente a essência dessa cultura. E aí eu fui surpreendido, sim, por questões musicais, artes plásticas, artesanato, e assim por diante. Quer dizer, aí eu realmente me deparei com um universo que eu jamais havia pensado. Mas o ouvinte ele deve estar pensando, mas por que o Giovanni precisava ir atrás de si mesmo e foi fazer essa pesquisa? É porque assim, eu tive uma vivência muito forte no interior de São Paulo, né? E a minha infância, eu com 7 anos de idade, eu já conduzia boiada, junto com meu pai, junto com vários peões que eu conheci, o coqueiro, o baiano, o seu Vicente. E eu buscava a boiada com 7 anos, varava a noite viajando, a cavalo e tal. E, então, assim, aquilo me deu saudades. E eu tinha perdido meu pai já há alguns anos. E, obviamente, que aí deu aquela saudade, né? E nessa saudade eu fui buscar a minha origem, né? E fui entender por que eu carregava aqueles valores comigo, né? Que eu realmente não tinha me atentado que esses meus valores estavam ligados à minha origem. Eu achei que eu tinha construído esses valores ao longo da vida. E eu vi que não, né? Então, a simpatia, a honestidade, a espontaneidade, a integridade, né? Tudo isso está muito presente na cultura caipira, né? O povo caipira é tão fantástico, né, que é capaz dele dar a cama dele para você dormir, mas desde que você não se aproprie do espaço dele. Quer dizer, é o respeito pelo indivíduo e pela individualidade, né? Então, é muito interessante. E foi isso que me levou na minha busca. Quer dizer, eu fui, na verdade, buscar os meus valores, a origem dos meus valores como ser humano. E aí me deparei com essa riqueza maravilhosa que é o estado de São Paulo, norte do Paraná, sul de Minas, que também é uma coisa fantástica, né? Uma explosão de cultura lá, né? Inclusive de expressões culturais, né? O sul de Minas é fantástico. E também Mato Grosso, né? Por mais ermo que ainda fosse, né? As coisas são mais distantes, lá mais difíceis, né? Mato Grosso também tem uma importância muito singular, né? O rio Araguaia é um rio muito importante, né? As travessias do Araguaia, que são narradas por diversos e diversos cantores, né? Também relatada por diversos poetas, pintada por diversos pintores, né? O Araguaia é um rio famoso, né, no meio caipira, né? Principalmente naquela região ali, mais do Mato Grosso, Goiás, Triângulo Mineiro, né? Eu acho que é o noroeste, né, do estado de São Paulo. Giovanni, o que você fazia com as informações acumuladas? Você teve assim uma metodologia de pesquisador? Você anotava da maneira que você achava melhor? E, sobretudo, essa pesquisa, onde a gente pode ter acesso? Como a gente pode ter acesso a ela? Essa é uma boa pergunta. Olha, Jorge, na verdade eu não tive metodologia nenhuma. Foi quase que assim, eu vou viajar, né? Mas eu sempre tive o hábito de anotar as coisas ou gravar, né? Isso eu sempre fiz. Então eu tinha um bloquinho na mão, tinha um gravadorzinho de mão, e aí, dependendo da situação, eu usava um ou outro. Então eu fui compilando milhares de anotações, gravações. As gravações eu tenho várias fitinhas que ainda não editei. Mas as minhas anotações eu transferi para um arquivo único de Word, guardei, está guardada. O nome dessa minha pesquisa, enfim, o título que eu dei para isso foi Violas, a trajetória de uma cultura e a minha história. E nunca publiquei. É uma coisa que está guardada, é uma coisa que eu acho que eu fiz muito mais para mim do que para os outros. Eu acho que talvez esteja na hora de eu compartilhar tudo isso, né? Eu acho que precisaria dar uma compilada melhor, né? Fazer um copy desk, acho que precisaria também fazer uma boa edição das fitas, enfim, algumas talvez tenham até já se deteriorado um pouco, porque eu fiz isso de 97 até 98, eu fiquei um ano praticamente viajando, por conta própria, inclusive. E passei por mais de 400 municípios, né? Não que eu tenha ficado, mas parei, conversei, entendi.
Fiz o trajeto do Tietê, que também é um rio importante. Fiz também um pouco do trajeto do Paraíba, que é outro rio importante. Então, eu também me baseei muito também na questão dos transportes, das vias, né, que haviam na época, que eram essas duas grandes vias, né? Então, foi mais ou menos isso. Tem o Rio Grande também, também passei por lá. Você acompanha Campo das Artes e a nossa entrevista com o produtor cultural, publicitário e ambientalista Giovanni Quequim. Quequim, ele é o autor de uma pesquisa, o realizador de uma pesquisa fabulosa, que é o assunto aqui de hoje do Campo das Artes, e o título dessa pesquisa é A Trajetória de uma Cultura e a Minha História. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Todas as edições de Campo das Artes são reprisadas no elcanal.net aos sábados e domingos ao meio-dia e às segundas-feiras às 21h. Além do mais, lembrando também aos internautas que as edições do programa ficarão arquivadas em nossos podcasts pelos aplicativos Spotify e SoundCloud. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Giovanni está falando sobre a pesquisa que ele realizou. Então já são mais de 20 anos, né, que você saiu a campo para conhecer, ou melhor, para olhar para você mesmo e conhecer os detalhes que redundaram nesse trabalho. Eu tenho uma reflexão, é uma coisa que instiga permanentemente, que é até um estranhamento, digamos assim, de como a cultura sertaneja, como a cultura caipira, como a cultura associada ao campo, ela é permanente e muito forte, embora ela, durante determinados períodos, parece que entra numa espécie assim de refluxo, parece que fica num remanso, mas talvez para uma visão urbana, ou uma visão, sei lá, de megalópolis, ou da coisa das metrópoles e assim por diante. Mas eis que, de repente, vou falar para você exatamente ao que eu estou me referindo, eu vi uma montagem de um espetáculo que era um lugar bastante ermo. E aí, a qualidade com que o pessoal montava palco, montava estrutura e assim por diante, era uma coisa assim muito, muito impactante, muito de um nível absurdo, ou seja, para e passo com o que se faz nas melhores produções do mundo. Então, isso é uma coisa que sempre me chama a atenção, por exemplo, a coisa clássica, Mazzaropi no cinema. Por que aquilo tem um apelo tão forte? Por que aquilo as pessoas têm até uma gratidão imensa de personagens assim? Então, se você não se importar, aí associando com a sua pesquisa, se você puder dar alguma pincelada das razões, né, dessa permanência da cultura caipira, eu apreciaria ouvir. Olha, Jorge, eu acho que, como eu te falei um pouquinho atrás, né, quando eu realmente fui, enfim, aí há 20 anos atrás, né, foi atrás da minha origem, dos meus valores, eu acho que eu acabei atrás da origem dos valores de todo o povo paulista, e inclusive paulistano, né? Porque, embora que seja uma capital, todo mundo que mora aqui é caipira, né? De certa forma. Porque isso aqui, inclusive, São Paulo era o interior, São Paulo não era o centro.
O centro estava deslocado naquela época. Depois São Paulo, obviamente, se expandiu, cresceu, virou um polo por uma série de razões e acabou se transformando nessa metrópole, nessa megalópole que engole, né, de certa forma, a origem da nossa própria cultura, porque hoje São Paulo se transformou num polo de cultura mundial, né? Aqui você tem todo tipo de manifestação cultural do planeta inteiro, né? Isso, de certa forma, acaba abafando. Por outro lado, né, por que, usando também tuas palavras, né, o fluxo-refluxo, né? Quer dizer, por que esse refluxo acontece com a cultura caipira? Porque ela está dentro de você, ela está dentro de mim. Então, as pessoas se identificam com o Mazzaropi, com o Jeca Tatu, com um personagem como o do Sérgio Reis, na novela lá do Rei do Gado, com o próprio Antônio Fagundes, porque são figuras, são personagens que ainda existem no interior de São Paulo e existirão eternamente. Obviamente que talvez um pouco mais travestidos com tecnologias, com maior capacidade de conhecimento administrativo e econômico, mas a característica deste cara não vai mudar, né? Como a característica das mulheres também não vai mudar, né? Elas podem ser mais livres, mais expansivas, mais bem resolvidas, podem ter suas profissões completamente bem estruturadas, mas a mulher do interior ela também guarda isso, a maternidade, né? Aquela coisa do clã, né? Eu acho que isso que você me falou, que às vezes você vê produções no interior que elas acontecem de uma forma como se fossem produções internacionais, é porque assim o caipira ele é cooperativo, ele é colaborativo, ele é agremiador, né? Então se trabalha muito em conjunto, porque no campo você precisa muito do outro, você conta com o outro, né? E o campo ele tem uma certa urgência, né? No campo não dá para você ficar refletindo sobre, né? Acontecer um fato, você tem que resolver na hora, né? Se uma vaca tua, por exemplo, está tendo um bezerro e aquilo não está dando certo, você não tem tempo de sair, se deslocar para ir buscar alguma coisa. Você resolve ali, você resolve em conjunto, e você opta pela vida de um e do outro. Então, tem muito isso também na cultura caipira, né? Quando você está no campo, você convive com a vida e com a morte todos os dias. Então, você se acostuma com a morte. E, ao mesmo tempo, você passa a entender que ela é o teu verdadeiro anjo da guarda, porque ela é a tua maior companhia. É com ela que você caminha todo dia no campo, né? Porque o campo ele tem isso, né? Ora você tem a colheita, depois a palha, né? Ora você tem o bezerro, depois você tem um boi, né, falecido, e assim por diante. Você tem grandes amigos, os seus cavalos, os seus cachorros, suas plantas preferidas, né? E tudo isso, né, eu te falo, porque se você olhar para a natureza, ela é colaborativa, né? Então, a própria essência do homem do campo vem do próprio campo, né, onde todo mundo colabora com todo mundo para que todo mundo possa existir. Então, quando você fala que, de repente, volta essa cultura, ela volta porque é exatamente na hora que você se encontra com a tua essência e com essa coisa colaborativa. Mas, na verdade, ela nunca deixou de sair, né? Não. Nunca deixou de estar ali, melhor dizendo. Não. Ela nunca saiu, né? Eu acho que, às vezes, a gente não a percebe. Às vezes, a gente percebe outra manifestação e esquece daquela. Embora, Jorge, eu acho que isso não esteja mais acontecendo. Eu acho que a cultura caipira, e eu vou falar caipira diferente de sertaneja, tá? Porque cultura caipira é uma coisa e sertaneja é outra coisa. A cultura caipira, eu acho que ela se consolidou, né? Ela se consolidou por várias razões. Bom, prova disso, estamos aqui no seu programa. Exatamente. Né? Que trata com maestria sobre esse tema e sobre as expressões culturais dessa própria cultura, né? Que é uma iniciativa, inclusive, me desculpe aqui interromper um pouco minha fala, para te traçar um elogio, uma iniciativa fabulosa, né? Vocês Obrigado. tiveram realmente uma ideia fantástica, acho que uma valorização de uma parte da nossa história que precisava, né, ter essa voz e precisava ganhar esse espaço. Mas voltando aqui ao raciocínio, então assim, eu acho que hoje ela não está mais fora do contexto. Acho que ela está bem contextualizada. Eu acho que ela acontece, né, de forma pungente. Agora, o que se percebe é que as grandes mídias, na verdade, e talvez por isso da tua visão, né, de achar que às vezes ela some e depois ela volta, a grande mídia não olha muito para dentro do Brasil, né? A grande mídia olha para fora do Brasil, né? A gente ainda comete um erro gigantesco, né? As nossas referências estão na Europa e na América do Norte, né? Quando que as nossas referências deveriam estar aqui mesmo, né? Porque, inclusive, nós somos frutos de tudo isso.
Então, a partir do momento em que a gente olha, né, e aí, de novo, né, ou melhor, novamente, né, como vocês estão olhando, né, quer dizer, vocês estão olhando para dentro e não para fora. Né? E quando você olha para dentro, você se depara com tudo aquilo que você tem e todas as faltas também do que você não tem. Né? Então, acho que a cultura caipira ela começa realmente a ganhar esse espaço, não tanto na grande mídia, mas eu acho que nas discussões, nos meios, nas rodas, nas rádios, né? Principalmente nas rádios. Acho que as rádios são fundamentais para a difusão dessa cultura, diferente dos meios escritos, impressos, enfim, ou mesmo televisivos. Né? Você teve aqueles ápices, né? E aí sim, com o sertanejo, né? Caipira sertanejo, aí vem aquelas novelas, né? Vem aqueles especiais, e não sei o quê, gente publicando livro para caramba, mas tudo muito superficial, não entrando dentro da essência da cultura mesmo. E hoje eu acho que, inclusive, o caipira, que antes também se espelhava na capital, né? Ele queria ser o playboy, né? Ele tinha raiva do playboy, né? Naquela época. Hoje o caipira tem orgulho de ser caipira, porque ele sabe o que ele construiu. E, obviamente, que o estado de São Paulo sem o caipira seria absolutamente um zero à esquerda, porque a capital de São Paulo não produz absolutamente nada, né? Se você for parar, olhar para o interior de São Paulo. Quem, na verdade, a máquina pesada está no interior de São Paulo, né? Giovanni Quequim, do Campo das Artes. Giovanni, eu vou fazer logo apresentar duas perguntas ao mesmo tempo. Uma, o ponto em que nós estamos é você em Sorocaba, ok? Aí você, dali, eu gostaria de que você falasse quais foram as suas expansões, né? Mas, e também se as suas decisões... elas foram feitas ali, naquele momento em Sorocaba, porque ali de você ter entendido algumas coisas e falar, não, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. E uma outra, que eu acho que, a essa altura, todo mundo está se perguntando, qual o roteiro musical que você estabeleceu? À medida que você fazia a sua pesquisa, que músicas vinham à sua mente, que músicas você ouvia, que músicas você gostaria de guardar, registrar e assim por diante? Bom, vamos lá. Jorge, eu realmente não... As minhas rotas elas foram se estabelecendo na medida em que eu ia conhecendo as pessoas. E ali eu percebi, né, que eu estava traçando o meu roteiro ou minha rota como um contador de causos, ou como um ouvinte de causos, né? Porque a cultura caipira ela foi disseminada pelo passaparola, né? Pela palavra, pelo boca a boca, né? Ela não foi disseminada por manuscritos e tudo mais. Depois foi compilada. Mas toda essa cultura, esse conhecimento de olhar para o céu estrelado numa noite maravilhosa e falar assim, amanhã vai chover, isso é um conhecimento que não tem como você anotar ou explicar. Isso é uma ligação que você tem tão forte que você até, no olfato, você sabe se a chuva está perto ou se está longe, né? Então a minha trajetória foi mais ou menos isso. Ela foi intuitiva e, às vezes, até induzida pelos diferentes Jorges que eu fui conhecendo no meu caminho, né? Então, para você ter uma ideia, eu estava aqui ali na divisa com Minas, eu estava, acho que não é Itupeva, eu estava ali na divisinha, perto de Camanducaia, ali para aquele lado ali eu estava. Eu não lembro o nome da cidadezinha agora especificamente, que eu fui conversar com um senhor que fazia viola. E eu tinha... você vê como é que é. Eu, na verdade, conhecia uma pessoa, um luthier, que fazia violões, inclusive exportava, tal, um cara bastante proeminente nessa área, e ele que me falou desse senhorzinho que fazia viola. E eu fui lá conhecê-lo. Eu vou lembrar o nome da cidade, se Deus quiser. E esse senhorzinho que fazia viola, que já era um senhor de bastante idade, ele tinha acho que uns 80 anos de idade, mais ou menos. E aí, na época, né, era um senhorzinho, hoje já é diferente, né? Hoje um cara de 80 anos é um jovem, né? Mas há 20 anos atrás era um senhorzinho. Ele me deu... E a minha rota eu estava indo para Camanducaia, Cambuí, eu ia subir, que eu ia entrar em Lavras, e depois eu ia pegar Lavras de cima e ia chegar em Minas Gerais, lá,
Ouro Preto, Mariana, Congonhas, eu ia fazer a rota, eu estava nessa rota. E ele falou, puxa, você precisava conhecer seu Vicente, que era um chefe de comitiva que mora no Paranapanema. Ele tem uma coleção de fotografias. E aí ele me falou da quantidade, que eram mais de 3.000 fotos. Eu falei, pô, preciso conhecer esse cara. Minha rota mudou na hora. Eu saí de lá, fui bater no Vale do Paranapanema. Por quê? Porque ele me falou que também era uma pessoa de muita idade. Eu falei, bom, se eu perder esse cara, eu perdi a história. E foi muito legal, que foi difícil encontrá-lo, foi muito difícil, não foi fácil. Mas acabei encontrando ele num sítiozinho, um sítiozinho mesmo, assim, uma coisa simples demais. Ele morava numa casa de madeira, boa, por sinal, muito bem feita, né? Mas aquelas casas de tábua mesmo, sabe? Aquelas casas antigas de tábua, né? Mas tudo bem rejuntadinho, muito caprichoso, né? Você se sente muito caprichoso. E morava sozinho, rapaz, com 80 e poucos anos. E na hora que eu entrei na casa dele, eu tomei uma surpresa, né? Porque ele começou muito cedo, né, a andar nas comitivas, como boiadeiro, vaqueiro, esse tipo de coisa. E ele tinha um amor por fotografia, ele achava aquilo um negócio do outro mundo, né? Como é que você podia pegar a imagem de uma pessoa e colocar num papel? E aí eu sei que ele compra uma câmera, ele contando a história dele e tal, e ele começa a tirar foto. E vai tirando foto, e vai tirando foto, e vai tirando foto, e vai tirando foto. E aí ele acaba tirando foto não só mais do gado, da comitiva, dos amigos, da viagem, mas ele começa a tirar foto dos lugares, né? Então, assim, ele coleciona, né? Na verdade, eu até brincava com ele, né? Ele guardava naquela casinha uma coleção de momentos raros. Ele faleceu. Desculpe. Um chefe de comitiva é o que exatamente? Ele é o cabeça, ele é o cara que coordena todos os vaqueiros, ele coordena toda a trajetória, ele conhece a trilha, ele sabe onde atravessar no rio, ele sabe os perigos que tem. Ele é, vamos dizer assim, o mais experiente. Tá? Então, geralmente, é como se ele fosse um guia, né? Um grande conselheiro, é o cara que mais conhece o caminho. E eu tive o prazer de conviver com o seu Vicente depois por alguns meses, e, infelizmente, depois ele faleceu. Mas, assim, uma pessoa de uma riqueza, de uma inteligência, de uma integridade que eu desconhecia. Os caminhos você fazia por quais meios de transporte? Carro. Carro, no né? geral, carro. Eu tinha meu carro, eu ia de carro. Dependendo do lugar que eu chegava, se era um pouco mais difícil, daí às vezes até pegava um cavalo para chegar, né? Até para aproveitar para passear e tal. Mas no geral o carro, viu, Jorge? No geral o carro. Porque o estado de São Paulo, praticamente você chega em qualquer lugar, né? Com uma dificuldadezinha um pouco maior ou outra, numa estradinha de terra, mas você chega. Quando você sai para Minas Gerais, Mato Grosso, aí o negócio é difícil. Aí você encalha, você fica parado, aí você precisa do outro para te puxar, aí é mais complicado. Então, as pessoas determinaram as rotas que você viria a seguir, né? Na maioria das vezes, porque assim, como eu não tinha feito uma pré-pesquisa, eu só fiz uma primeira pré-pesquisa para entender da onde que surgiu São Paulo, né? Por que São Paulo? E aí eu descobri Sorocaba, que Sorocaba veio antes de São Paulo. Então, por isso, eu falei, bom, então agora eu posso sair. E aí eu não fiz um pré-roteiro, né? Assim, então vou pesquisar isto. Eu fui descobrindo mesmo na medida em que eu ia me aproximando, conversando, entendendo, descobrindo. E aí cada um vai te apresentando para um novo cenário. Daí eu fui conhecer um pintor que morava lá perto de São José do Rio Preto, que ele retratava as comitivas. Aí eu morava, inclusive, olha que interessante, nesse mesmo período eu morava aqui na Lapa. Eu morava ali perto, eu morava na Dardanelos, ali perto da Diógenes e tal. E ali é a Estrada da Boiada. E na esquina da minha casa ali, na esquina da rua onde eu morava, tinha um barzinho, onde vários senhores se reuniam, né? Eu até assava carne para eles, final de semana, ficava batendo papo, eu gosto muito. E alguns deles até andavam comigo no Parque Vila Lobos, tal, não sei o quê. E eles acabaram descobrindo que eu estava fazendo isso. Que eu tinha, na época, inclusive, uma agência de comunicação, tal, que também ficava ali perto. E eles começaram a trazer assim, uma infinidade de informações, porque todos eles viveram a época da Estrada da Boiada. Então, por exemplo, se você pegar a Rua dos Semaneiros, eu não sei se você sabe por que ela chama Rua dos Semaneiros. Não sei. Então, porque ali, na verdade, tinha os grandes pousos. Aquele espaço todo do Parque Vila Lobos, lá do shopping Vila Lobos, aquilo tudo era um charco. Então você vinha com o gado, você parava o gado ali. Na estrada na Rua dos Semaneiros ali, é onde tinha os pousos de onde você trocava as tropas. Então você trocava cavalo, você dormia, você comia. E eram os semaneiros, porque aqueles que passavam a semana ali, né? Porque depois eles levavam o gado para os abatedouros lá em Santo Amaro ou levavam o gado
para engordar em algum lugar, porque ali era uma rota de encontro. E a Estrada da Boiada era exatamente a Diógenes Ribeiro de Lima. Então, por exemplo, essas pessoas que ali eu encontrei, eles também me imputaram muitas viagens que eu tinha que conhecer, né? Eu fui parar numa cidade uma vez, lá perto de Presidente Prudente, que eu nem imaginava que pudesse ter talvez alguma relevância, né? Mas tinha lá um senhor que era muito famoso porque ele mexia com madeira de uma maneira assim, canivete, quer dizer. Então, e ele era um escultor, né? E eu fui atrás, né? Também um senhor de bastante idade. Na verdade, a maioria das pessoas com as quais eu me encontrei, e aí eu acho que tem um ponto em comum, para me passarem essas informações, eram pessoas de bastante idade já, ou idade já bem avançada, ou pessoas que conviveram muito com pessoas dessa idade. Mas, assim, foi de forma espontânea e eu acho que não tinha pré-roteiro, Jorge. Foi assim, você me dava uma dica, eu ia atrás, era mais ou menos isso. E, através da sua dica, eu descobria outra, e assim eu ia andando. E foi divertido, porque também assim eu não tinha tempo, eu não tinha roteiro, eu não tinha... Então, eu podia me permitir parar mais aqui, menos lá. Quer dizer, então, foi divertido, foi bem divertido. Você acompanha Campo das Artes e a entrevista que estamos realizando com Giovanni Quequim, produtor cultural, publicitário e ambientalista. Todas as edições de Campo das Artes são reprisadas no elcanal.net aos sábados e domingos ao meio-dia e às segundas-feiras às 9 da noite. Além do mais, lembrando também aos internautas que as edições do programa ficarão arquivadas em nossos podcasts pelos aplicativos Spotify e SoundCloud. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Giovanni, nós ficamos devendo, né, entre aspas, a sua palavra a respeito das músicas que acompanharam você nesses caminhos, né, que você da sua pesquisa. Então, eu gostaria que você recuperasse isso, mas eu vou aproveitar e eu já vou inserir uma outra proposta de reflexão, que é se você detectou assim, uma capacidade especial de absorção de influências, do caso, especificamente agora, da música, se ela está, a forma, seja lá qual for, mas particularmente do próprio compositor da música caipira, das pessoas que, enfim, lidam com esse repertório, de absorver eventuais influências, das modificações que vêm, que são bem-vindas e dão um fôlego novo a essas produções musicais. Bom, Jorge, eu acho que são inúmeras as músicas que eu escutei, né? Mas eu acho que a que mais me marcou realmente é a Travessia do Araguaia, que é uma música que eu tenho verdadeira ligação com ela, até porque me lembra realmente das minhas primeiras jornadas com meu pai, com aquele monte de peão, né? Levando gado e trazendo gado, né? Não que a gente atravessasse o Araguaia, mas essa era uma música que repetidamente eles cantavam, né? Então essa me acompanhou direto. Naquele estradão deserto, uma boiada descia pras bandas do Araguaia pra fazer a travessia. O capataz era um velho de muita sabedoria, as ordens eram severas e a pionada obedecia. O ponteiro, moço novo, muito desembaraçado, mas era a primeira viagem que fazia nesses lados. Não conhecia os tormentos do Araguaia afamado, não sabia que as piranhas eram um perigo danado. Ao chegarem na barranca, disse o velho boiadeiro,
Derrubamos um boi na água, deu a ordem ao ponteiro. Enquanto as piranhas comem, temos que passar ligeiro. Toque logo este boi velho, que vale pouco dinheiro. Era um boi de aspa grande, já ruído pelos anos. O coitado não sabia do seu destino tirano. Sangrando por ferroadas, no Araguaia foi entrando. As piranhas vieram loucas e o boi foram devorando. Enquanto o pobre boi velho ia sendo devorado, a boiada foi nadando e saiu do outro lado. Naquelas verdes pastagens tudo estava sossegado. Disse o velho ao ponteiro: pode ficar descansado. O ponteiro revoltado disse: que barbaridade, sacrificar um boi velho, pra que esta crueldade? Respondeu o boiadeiro: aprenda esta verdade, que Jesus também morreu pra salvar a humanidade. Outra que me acompanhou bastante também, Chico Mineiro, que é uma música famosa. Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que eu fazia, ele era meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não mais hão de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro, caboclo bom, decidido, na viola dolorido, e era peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas das nossas viagens em motim, viajamos mais de 10 anos, vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Mas, porém, chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajamos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde passamos a noite numa festa do divino. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de comprar boiada, mataram meu companheiro, acabou o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade,
porque a gente era unido. Quando vi seu documento, me cortou o coração. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. E tem outras músicas que elas, na verdade, não são caipiras, mas é Vicente Celestino, essa turma aí também, que Francisco Alves, né, que meu pai e minha mãe cantavam muito em casa. Então essas músicas eu também me acompanharam, várias composições deles, me acompanharam, mas aí mais mesmo pela minha lembrança dos meus pais do que pela questão da música caipira. Obviamente que o Almir Sater também me acompanhou bastante, que eu sou verdadeiramente apaixonado por ele. Acho ele um excelente violeiro, um excelente músico, acho que um cara que realmente pegou a essência toda. Quando uma estrela cai no escurão da noite e um violeiro toca suas mágoas, então os olhos dos bichos vão ficando iluminados, rebrilham neles estrelas de um sertão enluarado. Quando o amor termina, perdido numa esquina, e um violeiro toca a sua sina, então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos, rebrilham neles lembrança dos amores esquecidos. Quando o amor começa, nossa alegria chama, e um violeiro toca em nossa cama. Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama, pois a natureza é isso, sem medo, nem dó, nem drama. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca a viola, o violeiro e o amor se tocam. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca a viola, o violeiro e o amor se tocam. Outras pessoas que me acompanharam bastante, aí diversas músicas, Tunico Tinoco, né, que me acompanharam bastante. Algumas coisas também do Cornélio Pires, eu levava para ouvir, que eu gostava, a turminha caipira dele lá, que ele fazia mais ou menos essa coisa, né? Ele viajava, ia tocando em praça pública, ele era bem maluco aquele cara. E acho que foi o primeiro, na verdade, a gravar, né? Ele foi o primeiro, na verdade, a compilar, né? Isso em 1920, se eu não me engano. E também eu levava uma grande companheira minha, que foi uma grande incentivadora dessa minha pesquisa, Inesita Barroso. Então eu levava algumas gravações dela, né? Saudosa Inesita, fantástica pessoa, culta, ela é estudiosa. E eu conversava muito com ela sobre isso, né? A gente até chegou para pensar em fazer um livro tal sobre isso, no fim acabou não dando certo. Mas ela, volta e meia eu encontrava com ela naquele bar que ela ia no centro, acho que era o Parreirinha, não lembro agora o nome, né? E ela tinha lá a cadeira dela, que era fantástica, né? Aquela garrafa de uísque dela, inseparável, né? E a gente ficava conversando e ela, nossa, sei lá, aquilo ali era um poço de conhecimento. Aquela sim conhecia a cultura caipira de cabo a rabo. Ela teve, salvo engano, também
ímpetos de pesquisa numa época de juventude dela, de aprender, ver de perto, saber conhecer de perto, viajando também, né? A Inesita ela foi muito no caminho da turma do Caipira, né? do Cornélio. Né? Não que ela fosse com Cornélio, mas ela pegou esse viés. Ela viajou assim, e engraçado, né? Embora Inesita não fosse paulista e sim paulistana, né? Que Inesita não era caipira, mas ela se apropriou da cultura com uma competência, com um carinho singular. E ela, sim, ela foi fonte para mim de muitos inputs. Né? Porque, diferente de uma pesquisa acadêmica, né, que ela já havia feito, né, até por ela ser uma grande acadêmica também, ela percebeu que minha pesquisa era muito mais sentimental e emocional do que uma pesquisa realmente, enfim, com metodologia. Mas vários deles também viajaram comigo no meu rádio, no meu toca-fita, no meu CD. Né? Também tem evolução, né? Porque aquele momento ali, né, há uma grande evolução, né? CD, não sei o que e tal. Bom, enfim, foram várias músicas, várias duplas e vários cantores, tá, que me acompanharam. E você perguntou sobre as influências. Olha, Jorge, eu vejo que as influências elas sempre existiram, né? Até porque a nossa própria origem também ela é toda cheia de influências. Né? Horas você tem uma influência do árabe, horas do italiano, horas do japonês, e assim vai, porque o Brasil, na verdade, ele é um retrato do mundo. Né? O Brasil é um país que... Né? Você não pode falar assim, né? Eu acho que por isso que o brasileiro é do mundo, né? Porque o Brasil ele foi feito pelo mundo, né? Então, quando você pega a música caipira, você tem uma influência lá das guaranias, né? Você tem uma influência depois aqui mais próximo na música country americana, né? Você tem uma influência um pouquinho da balada, né? Do folk americano, né? Você tem esses elementos que eles vão se aproximando e às vezes de uma forma muito sutil, às vezes você nem percebe. Mas tem muito disso, sim. Eu acho que tem essa vertente, né? E a última vertente realmente foi as grandes produções, ou as mega produções, no estilo norte-americano mesmo, né? Zezé de Camargo e Luciano, Chitão e Chororó, Bruno e Marrone, né? Que aí é aquelas mega produção e tal. Mas eles também, você vê, né? Você pega a história desses meninos, né? É a mesma história que a minha, né? Gente caipira que trabalhou no campo, né? E que foi indo, né? O muito louco desse universo da música e que retrata, né? Eu acho que essas pessoas retratam muito, né, o espírito do caipira, até retratam porque estão em evidência, né? Não é só porque elas retratam. O caipira é um bicho empreendedor, né, rapaz? É um cara fuçado, né? Curioso, né? Então a tendência geralmente é ele acabar se virando na vida, né? E aí você vê que tem essas pessoas fantásticas que conseguem sair de uma plantação de tomate, né, lá como os outros dois irmãos, e se transformar praticamente numa companhia multinacional, né, de entretenimento. Então eu acho que é mais ou menos isso que eu poderia te falar sobre a influência. Eu acho que tem várias outras influências também, que não só essas, né? Eu acho que em alguns casos você pega lá um pouquinho da música dos Pampas, que entra um pouquinho também. Quer dizer, a música caipira, né, a gente fala muito que a música caipira é do interior de São Paulo. Sim, ela é do interior de São Paulo, mas ela, na verdade, se alastrou para todos os lados, né? Tanto com os boiadeiros, como os levadores de muares, né, como os próprios desbravadores aí depois do Mato Grosso, e aí ela vai encontrando, horas ela se encontra com pessoas do Rio Grande do Sul, horas ela se encontra com pessoas de Santa Catarina, horas com pessoas do Paraná, que embora se fale que seja o Sul, as três culturas são completamente diferentes, com influências completamente diferentes. E ali a música caipira ela passa a ter um jeitinho diferente. Quando você vai para o Mato Grosso, ela também tem um jeitinho diferente. E esses jeitinhos é exatamente dessas culturas, né, que às vezes predominam nesses espaços e que emprestam para a própria música caipira elementos de outros estilos musicais, enfim, e de outros, né? Você vê, hoje a música caipira, que antes tinha um rabecão, hoje tem violino, né? Tem música caipira hoje com arranjo, né? Coisa que não tinha, né? Uhum. Então, quer dizer, eu acho que e tudo isso eu acho que vem, né? E quando você faz um arranjo, você está trazendo às vezes elementos da música clássica,
né? Então, eu acho que tem, né? Em alguns casos, por exemplo, né, você tem até uma coisa meio, dependendo do cantor, ele vai até para uma coisa meio de ópera, né? Então, aquela voz, aquela impostação, aquela contação. Então, assim, eu acho que tem muitos elementos da música caipira, né? Eu acho que ela é, na verdade, um retrato da gente, né? É uma mistura de tudo, né? E por isso que ela é tão gostosa de ser ouvida, né? E aquele anasalado que é muito engraçado, né? Aquele anasalado é singular, aquilo lá, né? É bastante interessante observar. Giovanni, que aqui encaminhando para o encerramento, tem mais uma solicitação de reflexão para você, que é o seguinte, inclusive é o sentido do Campo das Artes, que é não ter nenhuma barreira, nenhum tipo de trava, muito pelo contrário, de buscar informação, buscar um aprofundamento, né? Aprofundar a pesquisa, aprofundar informações a respeito de todas as expressões artísticas e sua relação com o campo. Mais do que apropriado perguntar para você, por força exatamente dessa pesquisa, dessas caminhadas todas que você fez, você poderia dar uma palavra a esse respeito, por exemplo, nas artes visuais, se eventualmente você travou contato com artistas que pegavam e retratavam, pegavam e tinha o campo como ambiente, mas não assim como uma forma parecida com a fotografia. A mesma coisa teatro, a mesma coisa dança, e assim a literatura, e assim por diante. Se você tem uma palavra, uma reflexão a respeito disso, muito por força de toda essa trajetória que você... essas andanças para a realização da sua pesquisa. Olha, eu me deparei realmente com uma pessoa, até comentei, acho que já na entrevista, sobre um pintor. Primeiro que ele tinha uma maneira... Eu entendo muito pouco de artes plásticas, tá? Então não vou me atrever aqui a falar em técnica, porque seria até errado, né, da minha parte. Mas ele tinha uma maneira de utilizar o pincel, a tinta e alguns elementos, né, terra, pó, pedaço de saco de café. Na verdade, era mais que uma construção do que simplesmente uma pintura. E ele retratava de uma maneira muito dramática. Eu acho que ele pela própria vivência que ele teve, né, era o seu Samuel, que ficava nessa cidadezinha perto de Prudente. O seu Samuel, acho que ele teve uma adolescência e talvez uma juventude, acho que bastante dura, né, pelo que eu percebi, e ele expressava muito isso nos quadros que ele fazia. Era uma pessoa muito simples também, né, um artista de verdade, um cara muito, muito bom, e ele se resumia ali naquele universo dele, né? Então ele era um artista daquela região, sabe? Então ele era conhecido ali, ele vendia o quadro dele ali, a vida dele era ali. E ele retratava muito essa questão do campo, né? Mas a questão do campo muito ligada ao trabalho, a questão do tempo, né? Então ele representava muito aquela coisa das chuvas chegando, sabe? O campo seco, o campo verde. Era uma coisa assim muito ligada realmente, acho que à vida que ele teve. Giovanni Quequim, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Campo das Artes. Eu tenho a impressão, é uma intuição, de que esse seu trabalho ele não vai ficar engavetado. E também, na sua memória, ele está muito bem preservado. Mas ele, certamente que, eu imagino que os ouvintes também estejam muito curiosos para pegar como sendo uma pesquisa, a quantidade de informações que você ali você vai revelar, que você vai trazer para as pessoas. Muitíssimo obrigado pela sua vinda ao programa, que certamente não será a última vez, muito pelo contrário, esperamos você aqui muitas outras vezes. Fico lisonjeado realmente por participar, inclusive, do início, né, desse trabalho que, para mim, é singular, é emocionante, e acho que vocês vão revelar muito mais coisas aqui do que a minha própria pesquisa. E espero, sim, quem sabe agora com esse seu impulsionamento, né,
eu tome coragem, né, e possa realmente, de repente, colocar isso de uma forma mais pública, né, ou mesmo através de uma publicação, através de um site, através de um blog, sei lá eu. Mas acho que num determinado momento, quando eu tiver um pouco mais calmo, assim, no meu dia a dia, eu acho que grande parte do meu tempo, acho que eu vou me dedicar a transferir, né, esse conhecimento que eu acabei compilando durante esse tempo. Será muito bom para todo mundo, viu, Giovanni? Muitíssimo obrigado mais uma vez. Ok, obrigado, Jorge. Campo das Artes volta na próxima quarta-feira, às 17 horas, com uma nova entrevista, dessa vez com a vice-diretora da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo, Maíra Moraes de Oliveira Lima, sempre lembrando que todas as edições de Campo das Artes são reprisadas no elcanal.net, aos sábados e domingos ao meio-dia e às segundas-feiras às 9 da noite. Além do mais, lembrando também aos internautas que as edições do programa ficarão arquivadas em nossos podcasts pelos aplicativos Spotify e SoundCloud. Até a próxima. Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar. No ar. No ar. No ar.